Fala galera, Olha os Animes na área. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Sabe aqueles momentos que você parou para pensar porque alguns animes são mais leves, outros mais pesados, ou até mesmo aqueles que focam mais em amizade, lutas, enquanto outros exploram mais romance, drama e até mesmo política? É tudo uma questão de estratégia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre categorias, gênero, falar sobre o que é um anime shounen, seinen e até mesmo shoujo. Se você gostou da ideia, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa também o sino de notificações. É isso, e bora Bora pro pro vídeo. vídeo. Bom, pessoal, é importante contextualizar para vocês, só para ficar mais claro. Quando falamos de animes, normalmente eles não começam já na animação, em sim numa obra anterior, podendo ser um mangá ou então uma light novel. E normalmente os mangás, eles vão ter ali um público-alvo. Então pode ser um mangá shounen, um mangá seinen ou até mesmo um mangá shoujo. E por aí vai. E aí também temos a questão do gênero, sendo um romance ou uma ação e outros mais. É isso mesmo. Vamos começar por Shounen, que significa menino jovem japonês. Esse tipo de anime é voltado para o público jovem adolescente masculino, tá bom? Normalmente tem ação, tem luta e um desenvolvimento de superação do protagonista. Exato, exato. E é importante também frisar que apesar de ter um público-alvo, pode ser que algum desses animes ele seja um anime fora da curva, um anime que faça muito sucesso. Normalmente o mangá já vem fazendo muito sucesso, né, Léo? Com Isso muitas mesmo. vendas de volumes. E aí depois o anime também segue essa mesma trilha e acaba sendo um anime que faz muito sucesso. E aí eles acabam furando a bolha. Então eles atingem outros públicos. Um mangá, por exemplo, o Shounen, que tem ali como foco um público de jovens, né, jovens masculinos, ele pode furar a bolha, né, o anime pode furar a bolha e atingir outros públicos e outras pessoas gostarem também e passarem a assistir. Temos alguns animes como, por exemplo, Naruto, que se passa em volta de um menino jovem que perdeu seus pais muito cedo, né, enquanto ainda recém-nascido, e aí ele era rejeitado e evitado, né, dentro da sua vila por todos ao redor. Exato, exato. A história de Naruto é uma história icônica, assim. Por quê? Porque Naruto, ele teve um demônio selado dentro dele, e isso fazia ele estar num cenário ali de injustiça, de preconceito, de discriminação. As pessoas à sua volta não queriam se relacionar com ele porque sabiam do contexto que ele estava inserido. E os shounen, eles têm normalmente essa típica situação, onde o protagonista ele vai ter alguma dificuldade de se relacionar com as pessoas, ou até mesmo uma certa injustiça, né, ao redor dele, para que ele possa estar dentro desse cenário de superação e ir se superando, evoluindo ao longo da obra. É isso mesmo. E ele foi aprendendo habilidades, criando amizades, mostrando para todo mundo que ele não era um demônio, e sim um ser humano comum. Outro exemplo, temos Black Clover, que se passa através do Asta, que é o protagonista principal, tá? Ele é um jovem que não tem mana, que é essencial naquele mundo, e o seu arquirrival, praticamente irmão, né, o Yuno, é provido de mana. Exato, então é um mundo ali onde a magia é muito importante e o Asta tem essa desvantagem. Perceba que é muito parecido com o que o Naruto vive também, né? Uma certa desvantagem em relação às outras pessoas. E aí ele precisa se superar, buscar outras alternativas, treinar muito para tentar alcançar ali o seu rival ou até mesmo ultrapassar ele com base em outras coisas. Então força, luta, estratégia e tudo isso. Né? Então, é mais ou menos isso que constrói ali a ideia de um shounen, para que ele possa ali ser um anime de superação, trazendo ali também... Um pouco de ação, Exato. luta, um pouco de drama também. E o Asta, por exemplo, ele treina 2, 3 vezes mais sem falhar nenhum tipo de treino. Parece até você, aquele cara fitness que tenta, que tenta toda hora falar segunda eu vou, terça eu vou, quarta já um pouco falha, mas lembre, seja como o Asta, É isso nunca aí. desista. E por sinal, ele, se vocês assistirem o anime, tenho certeza que muitos de vocês assistiram, ele é um protagonista muito forte, né? Apesar de ser baixinho, né? Ele é todo trincadão, né? É. De tanto treino. Chega até a assustar. Exatamente.
Então você que quer ficar que nem o Asta, nunca desista e vá todo dia para a academia. Bom, pessoal, brincadeiras à parte, um outro público-alvo que nós queremos falar um pouco a respeito é o público seinen, que é o público adulto, normalmente pessoas com 20 anos para cima e normalmente voltado também para o público masculino. E aí, essa narrativa é muito importante a gente falar um pouco a respeito, porque também existe algumas ideias que são disseminadas por aí que são até mesmo um preconceito em relação aos animes. Existe sim esse público-alvo que é para as pessoas mais adultas, e isso já quebra essa ideia de que anime é só para crianças, né? Muitas das vezes nós escutamos pessoas falando que anime é simplesmente meros desenhinhos voltados para as crianças, quando na realidade não. Nós temos aí os animes, né, dentro desse público-alvo seinen, que são animes mais complexos, existe ali toda uma construção mais complexa, mais bem desenvolvida em relação a tópicos de pessoas adultas. Por exemplo, temos Attack on Titan, que envolve muita hierarquia, pontos de vista diferentes, é muito complexo. Exatamente, a gente vai ter violência, filosofia, política, né? Muitas coisas que estão ali envolvidas dentro dessa obra, um drama bem pesado, né, Léo? Isso, as guerras, nação contra nação, drama do personagem, eles não sabem o porquê estão ali dentro daquelas muralhas. Exato, e quando a gente fala de Attack on Titan, por exemplo, que envolve mais de uma nação dentro da história, não tem nenhum lado certo para você ali seguir, né, na narrativa. O autor já deixa claro que não tem ali uma pessoa, ou até mesmo o principal da história. Que se é certo ou se é errado. Exatamente, a gente acaba não sabendo, né, qual que é ali o dilema moral, muitas das vezes, ele está muito dividido entre os personagens. Isso, até mesmo o encerramento da obra ali, você fica meio perplexo, tipo, quem estava certo, quem estava errado, porque é muita política, geolocalização, o que deveria fazer, o que não deveria fazer, é muito interpretativo. Exato, exato. E ainda mais falando de um cenário de guerra, né? Que a gente sabe que quando há guerra entre as nações, isso divide muito o povo, e principalmente quem está de fora olhando, né? Quem é que tá certo, quem é que tá errado. É um anime extremamente interessante, eu recomendo que vocês assistam, mas só para contextualizar para vocês, esse é um anime, por exemplo, num público-alvo seinen, e é um sucesso mundial. Então, quando as pessoas falam que anime é coisa de criança, é simplesmente uma avaliação muito superficial do que de fato são os animes e a indústria. Attack on Titan traz a visão real de como a liderança de cada país enxerga as ameaças de outros países. Exatamente. E aí também não tem só Attack on Titan, né, Léo? A gente vai ter outros animes seinen muito bons, como Vinland Saga, que é excelente, Tokyo Ghoul, Claymore, um anime bem esquecido, mas excelente. Também. Berserk, né? Berserk é um sucesso também. Então, são várias obras aí que também vão trazer pra gente esse público mais adulto, essa pegada mais séria em relação à construção e desenvolvimento da história. E todos esses animes você consegue tirar um aprendizado para si. Não é somente como posso falar, um shounen que vai te dar emoção, ação, umas lutas épicas, trilhas sonoras emocionantes, mas esses animes vai te dar uma visão de mundo melhor. Exatamente. E essas histórias mais complexas, elas também são muito interessantes, ricas, cheias de desfechos e reviravoltas, então é muito legal. E nós temos vários outros públicos-alvo. Mas agora eu queria falar um pouquinho sobre os animes shoujo. São voltados mais para mulheres adolescentes e tem vários animes muito interessantes dentro dessa obra. Envolve muito drama, romance, entre outros gêneros. Isso mesmo. Por exemplo, vou citar um aqui que é bem antigo, mas excelente, como Shigatsu Kimi no Uso. Pronunciei um pouco errado ali, mas a história se baseia em Kousei, que era o pianista que parou de tocar após a morte da sua mãe. E com o tempo ele conheceu Kaori, uma violinista cheio de vida, que mudou completamente o mundo dele, mostrando para ele que a música cura as feridas mais profundas. Sabemos que as músicas, os tons, os instrumentos, ele atinge profundamente o córtex cerebral,
trazendo harmonia, felicidade ou até mesmo te fazendo chorar. E o enredo da obra é muito interessante, são várias reviravoltas, muitas coisas acontecendo, inclusive a Kaori, ela carrega um segredo muito doloroso que você só vai descobrir se você assistir, mas eu adoro esse anime, tá no meu top 10 de favoritos. Apesar dele ser um pouco antigo, a animação é bem construída, a arte é bem feita, Trilha sonora excepcional. excelente. É assim, dispensa comentários esse anime, eu recomendo que vocês assistam. Muito top, assistam, também recomendo bastante. Fora esse, também tem Koe no Katachi, que também é muito bom, vocês vão gostar, tá bom? Entre outros, também tem Sailor Moon, Sakura Card Captors, Fruits Orange. Basket. Exato, Orange também é um anime que é sensacional bem e também é interessante. shoujo. Então, é aquela mesma história. O público-alvo são mulheres adolescentes, mas são animes que fazem tanto sucesso, com uma história tão cativante, que acaba furando a bolha e atingindo outros públicos, né? E tá tudo bem. Apesar de ser um shoujo considerado, mas também esses animes em específico, alguns deles também é um seinen, que atinge o público adulto ali, traz um pouquinho da realidade, como Shigatsu wa Kimi no Uso. Ele é bem desenvolvido, traz superação, é Drama tudo pesado, um pouco, né? É um bem drama pesado, bem inclusive. É isso aí. Falamos um pouco sobre shonen, seinen e shoujo. E é isso, gente. Tem vários outros público-alvo que estão dentro aí dessas ideias, dessas ideologias de desenvolvimento de mangá, de light novel e de animes, né? Nós citamos aqui 3, mas também existem outras categorias, como público infantil, mulheres adultas. E tem os subgêneros, né? Também que é romance, drama, suspense, terror. Exatamente. São todos considerados subgêneros, né? Subgêneros. A gente vai ter, por exemplo, os animes Isekai, que é um tipo de anime específico. Animes também que são baseados em jogos, realidades virtuais. Exato. Entre outros tipos de subgêneros que ali compõem muitos animes da indústria. E falando um pouquinho a respeito disso, é legal a gente trazer também, Léo, a seguinte questão. É muito difícil no cenário atual, em 2025, os autores saírem um pouco, pensarem um pouco fora da caixa e trazerem ideias diferentes, porque existem alguns gêneros que já estão meio que consolidados na indústria, no mercado de animes, como por exemplo o Isekai. Você vê que toda temporada nós temos muitos animes Isekai sendo lançados, e muitas das vezes é mais do mesmo. Exatamente. Né? A gente tem uma história muito parecida, um protagonista que morre no mundo, revive em outro, e na maioria das vezes é um protagonista overpower, muito poderoso. Exatamente. E nós que assistimos estamos começando a ficar cansados. As pessoas que têm uma visão um pouquinho mais técnica, ela acaba percebendo isso, que é muito mais do mesmo. E outra questão, tem muita estática nos animes hoje em dia, é muita fala de pensamento, muita imagem, dando zoom ou diminuindo o zoom. Tá um pouco cansativa essa parte já. E é um setor que os mangakas e os produtores estão sofrendo para ter aquele furo de roteiro, para poder sair da bolha. Porque com o subgênero Isekai bombou de tal forma no exterior, como o Brasil, por exemplo, ama. E o Isekai, todo mundo está assistindo. Exato. E é como o Léo falou, muitas cenas estáticas, paradas, onde só tem ali o desenvolvimento de uma imagem, e aí a câmera dá um zoom, ou então faz algum efeito ali visual, mas pouca imagem fluida, cenas fluidas ali, para poder fazer o anime ficar mais cativante. Eu acho que a animação é um ponto crucial assim para que o anime faça sucesso. Imagine só, você fazer um desenho e aí colorir ele e fazer uma animação somente da boca. Parece aquelas animação da Disney passando por folha. Tá parecido com aquilo agora. Exatamente, e isso envolve uma questão do quanto é investido, de qual é o estúdio que pegou a obra para ser desenvolvida em um anime, né, um mangá para ser desenvolvido em um anime, o quanto de dinheiro foi investido ali naquela obra para poder fazer ali um bom trabalho, porque para isso a gente precisa de animadores, né, Léo? Ter muitos animadores e bons animadores, além de um bom diretor para poder conduzir ali e construir um anime bem trabalhado. Exatamente isso. E outra, a maioria dos estúdios estão focando em quantidade ao invés de qualidade, o que afeta muito
a cultura geek, né? Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, a última temporada, que acabou agora recentemente, que foi a temporada de julho, foi uma temporada que teve muitos animes bons. Uma produção em escala assim, de muitos animes bons. Eu acho que foi a melhor temporada em relação à quantidade de qualidade de animes Esse ano foi. que tivemos há muito tempo. Né? Mas também tivemos algumas temporadas aí com poucos animes bons. Né? Estamos falando assim, que foi a melhor temporada, mas estamos desconsiderando as continuações, porque sabemos que as continuações continuam com excelentes estúdios, excelentes animações. Então, não estamos considerando os animes que tiveram as continuações. Tá? Exato, porque as continuações que deram certo, elas venderam bem. E isso arrecada ainda mais dinheiro ali para poder continuar no mesmo patamar ou até um patamar acima. Né? Então, não faz muito sentido você ter um anime que já deu certo, começar a perder qualidade. Aí, pode ser que tenha acontecido algum erro aí no meio do caminho, alguma coisa aconteceu. Inclusive, isso é um spoiler de um outro vídeo que a gente vai gravar, a respeito de um anime que ele faz muito sucesso, mas que a última temporada que começou a sair agora, não tá tão legal assim. Mas é isso, pessoal. Falamos um pouco sobre Shonen, Seinen, Shoujo. Falamos um pouco de como está funcionando o mercado agora. Fiquem atentos, vai ter mais vídeo no nosso canal. Nos dê aquela ajuda. Legal. Exato. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações, porque isso ajuda demais a gente a crescer aqui no YouTube, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo e até a próxima, galera. Valeu! Obrigado. Tchau.